A investigação está a cargo do Ministério Público do Rio de Janeiro, pelo menos por enquanto, né, Marcelo? Por enquanto, porque hoje já saiu a notícia que a família Bolsonaro está se agitando aí, mexendo os pauzinhos para tirar da mão do MP, porque eles acham que tem alguém do MP carioca que é contra a família, então estão tentando tirar, sei lá, mandar para onde, porque parece que inclusive tem investigação aí de pagamento pelo Queiroz de boletos particulares da família Bolsonaro. Então pagava a conta da NET, pagava o gás, a água, a luz, massagista da Michele, tudo era pago pelo Queiroz. Então parece que a coisa vai fundo. Era generosidade. Bom, a gente vai ficar de olho, até porque a gente já falou disso aqui. A bandeira que o Bolsonaro levantou e foi comprada para ele se eleger era a moralidade, o combate à corrupção e os bons costumes da família brasileira. Então, vamos ficar de olho porque essa bandeira tá caindo, a coisa promete ficar feia. Marcelo, depois da Damares, quem é o seu ministro preferido? Quem mais te chama a atenção? Cara, até tem dificuldade de chamar esse cara de ministro, né? Mas é o chanceler Araújo. Ah, que delícia. Então vamos falar dele agora. Porque existem problemas no Itamaraty. O chanceler Ernesto Araújo, o Ernestinho, cara, pode-se dizer que ele só faz besteira. Só que é o seguinte, agora houve um problema, a gente não vai explicar esse problema porque é um enrosco em relações dos militares com a Venezuela, que ele falou que não ia mais ter relações dos militares com os militares da Venezuela, porque era um combate à ditadura do Maduro, mas aí o governo aqui, os militares daqui falaram, você tá louco, era a nossa forma de ficar de olho nos caras, de receber informação, enfim, é uma bagunça. Então, agora, o Ernesto Araújo, que é o chanceler, é o cara do Itamaraty, das nossas relações ministro das Relações Exteriores. Das Relações Exteriores. Ele tem que ser tutelado, ele está sendo tutelado pela ala militar do governo, em especial Augusto Heleno e o vice-presidente Mourão. Então, são os vigias do parquinho. O cidadão, o ministro, o chanceler não faz mais nada sem uma prévia aprovação dos militares do governo, né? Isso é importante, porque a Folha, esse jornal comunista, eles dizem, inclusive, eles chamam essa atuação dos militares de uma intervenção branca no Itamaraty. Cara, ele, assim, resumindo, realmente o assunto é complexo. Cara, ele falou coisas que não devia, de área que ele não conhece. Bom, ele não conhece de nada, né? Mas de área dos militares. E agora falou, não, peraí, vem cá, Ernestinho, vem cá, que pega aqui na mão e vamos tocar isso aqui junto, porque você não tá pronto pra isso não. E esse é mais um exemplo, é o primeiro exemplo que a gente vai dar agora da atuação do Mourão, né? Vamos falar dele já? Vamos para as nossas duas pautas mais importantes aqui, maiores do dia? O Hamilton Mourão, vou deixar com o Marcelo a bola aqui, vou passar para ele aqui um apanhado aí, ele disserta sobre o assunto. O Hamilton Mourão parece que ele tá tirando as manguinhas, né, Marcelão? Cara, primeiro, né, o cara é general. Tudo que um general aprende, estuda, é estratégia. Os caras são estrategistas. E ele está se mostrando um estrategista de primeira, comendo pelas beiradas, como estão dizendo, pondo as manguinhas de fora e mostrando que, cara, ele tá ali e virando a sombra do presidente. Então vamos lá, o Mourão assumiu a presidência, ele foi presidente em exercício em dois momentos aí das últimas semanas, que foi a viagem do Bolsonaro a Davos, foram ali acho que 3 ou 4 dias, se eu não me engano, e o período de cirurgia do Jair Bolsonaro, que foi de retirar lá a bolsa de colostomia, ainda está internado hoje, dia 4 de fevereiro. Mas pegou de volta a presidência. Pegou rapidinho. Então, nesse período, enquanto ele era presidente em exercício, além de enquadrar o Ernestinho, ele afirmou que era a favor do porte de armas, então ele deu uma sinalização que ele colocaria uma lei, proporia uma lei mais radical do que a que o Bolsonaro propôs. Ele disse que os militares vão entrar na nova Previdência sim. Ele falou que o aborto, isso aqui é muito polêmico para os eleitores do Bolsonaro, ele falou que o aborto deve ser decisão da mulher, pode ser uma questão de saúde pública. Ele falou que defendia relações com a China, coisa que o Bolsonaro não é muito a favor. Falou que desprezava o Olavo de Carvalho, que é o famoso guru do Bolsonaro e de uma série de uma ala aí dele. Ele se aproximou da mídia, que é o que a gente falou agora há pouco, que é um processo contrário ao que o Bolsonaro e a família vem fazendo. Fez post no Twitter, cara, agradecendo e parabenizando os jornalistas que acompanham todos os dias. Não, criou sala para os caras cobrirem a vice-presidência com ar-condicionado e café
cafezinho. Não precisa sentar no chão e tem cafezinho, olha só. Agora, estão dizendo por aí que o Mourão vem atuando para desestabilizar o governo. E isso aí tá dando BO. Então, qual que é a sua análise? Você acha que é isso mesmo? Você acha que o Mourão tá armando uma cama para daqui a pouco estourar alguma bomba real contra o Bolsonaro e ele assumir a parada? Não sei, posso afirmar isso porque não tô nos bastidores 100%. Mas, cara, que é muito estranho primeiro, né, quem conhece um pouquinho a vida militar sabe que um general obedecer a um capitão ou se submeter, né, se tornar subalterno a um capitão é uma coisa que não existe, né? Então, cara, sempre o sargento vai mandar no soldado, sempre o tenente vai mandar no sargento, e é assim. Então, um general aceitar o que um capitão fala já é uma coisa, né? O cara teria que ser muito, mas muito livre de preconceitos ou de ideias militares na cabeça para aceitar esse tipo de coisa. E a gente sabe que não é verdade. O cara que chega a general 5 estrelas não é um cara moderno, não é um cara progressista, é um cara aberto a novas filosofias de vida. E ele mesmo fala em entrevista que ele foi do exército a vida inteira, que ele é general, que ele não é político. Não, ele chegou ao posto mais alto do exército, né, que é o general 5 estrelas, né? Então começa por aí. Segundo, ele tá falando coisas que o povo quer ouvir, né? Ele tá jogando pra galera. E o que é muito preocupante, porque eu vi duas coisas essa semana. Eu vi alguns ignorantes eleitores do Bolsonaro dizendo: o Mourão é comunista, eu tive informações que ele recebeu treinamento na KGB, né? Devia ser colega do Anselmo Góes na KGB. Então precisa tirar logo esse cara e fazer logo o Eduardo Bolsonaro assumir a vice-presidência, como se isso fosse possível, né? Tipo, pega o cara, pega qualquer um deles lá, pega o Carlinhos lá que não tá fazendo nada, joga ele pra vice-presidente. Pronto, aí fica na família real. A segunda que me preocupou muito foi alguns setores da esquerda ou pessoas mais progressistas aí batendo palma pro Mourão, né? Se esquecendo que ele é um general, se esquecendo e falando: esse cara realmente tá agindo como estadista, ele é muito mais preparado que o Bolsonaro para ser presidente, se esquecendo que se esse cara chegar a presidente de verdade, cara, a gente tá voltando, se ter o Bolsonaro como presidente é um retrocesso gigantesco, ter o Mourão como presidente, aí a volta pra história, a gente volta lá pra, cara, 80 e tanto, né, de, sei lá, 64 até 85, onde a gente tinha um general na presidência, né, e aí, cara, tira todos os ministros civis, mete general em tudo quanto é lado e a gente tá ferrado de verde e amarelo, né. A gente que é de oposição, né? A gente que tem o país tá ferrado, uma né? voz contrária. Sim, o país tá ferrado. Cara, não dá pra aceitar um general presidente, né? Cara, muita gente aí, gente boa, gente inteligente, bateu palma pra esse maluco. Então, eu fiquei muito preocupado, assim. O eleitor do Bolsonaro achar que o Mourão é comunista, não me surpreende, porque, cara, a ignorância é o forte dessas pessoas. Mas gente um pouco esclarecida, achando legal ter um general que se mete onde não deve, cara, é muito preocupante. Eu acho muito preocupante, assim como é preocupante o que aconteceu na Câmara e no Senado, né? Se a gente tinha 3 expectativas quanto ao dia 1º de fevereiro de 2019. Primeiro, a retomada do Supremo e a volta do Marco Aurélio sinalizou para o que a gente tinha de expectativa. Ele já tinha dito, né? Já mais tinha ou dito menos. que era a retomada da investigação ali, da apuração dos fatos. O que é muito engraçado, porque ele tinha dito: eu estou de férias, não me caçem. E aí no mesmo dia falou: então, olha, eu vou jogar no lixo, hein? Tipo, não quero falar sobre isso, mas estou falando. E um outro ponto era que haveria a retomada dos trabalhos na Câmara e no Senado, na Câmara dos Deputados. Nós tivemos eleição para deputados federais e para senadores. Então haveria no dia 1º de fevereiro a retomada dos trabalhos com a eleição dos presidentes das duas casas. Marcelo, Câmara e Senado. A eleição da Câmara não teve uma surpresa, exatamente. O Lorenzoni não queria o Maia, né? Foi uma derrota para o Lorenzoni. Pessoal do Lorenzoni. O Onyx Lorenzoni é o ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro. É o segundo cara hoje, né? E eles são do mesmo partido, inclusive, do Democratas. Sim. Mas ele não queria. Achava que tinha que ter um outro presidente que fosse mais ligado ao governo, já que o Maia já é o ex-presidente. E aí, com o discurso da nova política, do blá 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 todo do fim da mamata, não queria. Mas, cara, era barbada, né? Todo mundo sabia que o Maia ia ganhar, os outros candidatos não tinham a menor chance. Mesmo o máximo de oposição era o Freixo, mas, cara, o Freixo foi inclusive traído por 16 ou 17 deputados do PT, que ninguém sabe em quem votaram, né? Devem ter votado no Maia, lógico, mas não votaram
botaram no Freixo. Inclusive PCdoB, PDT, que apoiaram o Maia e tal. Não formaram a frente de oposição. Mas foi, cara, e o Maia é assim... Se não é o mais, é um dos mais medíocres presidentes da Câmara, né? Assim, não me lembro de um presidente, sei lá, Severino Cavalcante. Mas Severino Cavalcante ainda causou um frisson porque ele era tão ruim, tão baixo clero que... E aí as chantagens dele, a situação dele foi marcante por isso. Mas o Maia é o famoso não cheira e não fede, né? Diferente do Cunha, que tinha as posturas polêmicas, corruptas e tudo mais. O Maia é aquele cara que tá ali sem saber muito, é medíocre, e vamos ver como ele vai atuar na Câmara com as reformas que estão por vir, né? Deve se colocar junto do lado do governo, até porque o DEM é um grande apoiador, né? E o DEM, como a gente já disse aqui, é um partido que está no poder desde Pedro Álvares Cabral, nunca saiu do poder, né, cara? Se você for pensar em Marco Maciel, em ACM, esses caras estão no poder, Sarney, esses caras estão no poder há 500 anos, que é o que o Sarney tem de idade, mais ou menos. A Rosiana já deve estar com 120. Por aí. Então, cara, os caras não saíram e tá lá, não nos ocupa muito de jeito nenhum, então vai continuar e não vai sair. Mas a grande surpresa foi o Senado, né, cara? Que barraco, que palhaçada que foi essa eleição no Senado, né? Acho que nem o mais pessimista, nem o mais louco ia imaginar o que aconteceu no Senado, né? O Senado, assim como a Câmara dos Deputados elegeria o seu presidente na sexta-feira, dia 1º de fevereiro, deu um rolo monstro, porque, primeiro, por conta do presidente da mesa, da sessão, que foi um tal de Davi Alcolumbre. Quem é Davi Alcolumbre? Cara, olha assim, gosto de política, eu sigo política há muitos anos, né? Então conheço razoavelmente os caras, os partidos, consigo ali nomear, reconhecer. Eu nunca tinha ouvido falar nesse cara, nunca. A primeira vez que eu ouvi falar desse cara foi na sexta-feira. Ele é o exemplo perfeito do baixo clero. Baixíssimo clero. Ele foi presidente dessa mesa porque ele foi um senador eleito em 2014, remanescente integrante da mesa daquela época ainda. Ele era suplente da mesa. Ele era reserva da mesa. E como foi o único remanescente, virou presidente da mesa. Só que virou uma polêmica porque esse cidadão, ele queria colocar o voto aberto. Primeiro ele quis se candidatar a presidente, né? Exatamente. Presidente do Senado. Ele já colocou a candidatura dele mesmo como presidente da mesa a presidente do Senado. Sim, sendo o pau-mandado do Lorenzoni, né? Que se articulou ali e falou, bom, já que na Câmara não perdeu lá, ganhar, aqui eu vou conseguir. Enfim, Renan Calheiros, que era o favorito, queria o voto fechado, como, segundo ele, manda a Constituição e tudo mais, e realmente o regimento interno do Senado. Certo ou errado é o que diz o regimento Exatamente. interno. Tanto que, quem foi o juiz? Você lembra quem foi o juiz? Foi o Toffoli. Foi o Toffoli, né? Presidente, né? Colocou que mantinha o voto fechado. Porque tem um rito, né? Assim, pode mudar? Pode. Qualquer coisa pode mudar, né? De um regimento interno. Mas ele precisa... O pedido tem que ficar em cima no balcão durante 5 dias para receber as assinaturas de emendas, né? Então tem um rito que quando esses caras querem, eles seguem de um jeito bíblico, né? O rito, imagina, o regimento interno é a nossa Bíblia. Mas quando não querem, tipo, que se dane o regimento interno. Rasga, joga no lixo e vamos mudar essa bagaça. O fato é, a eleição passou pro dia seguinte, passou pro sábado. Na sexta-feira, teve show da Cátia Abreu. Foi lá, roubou o livro da mão do Davi Alcolumbre. Teve gritaria, teve empurra-empurra, um ameaçando o outro. Foi uma palhaçada, foi um show de horrores, um desrespeito. Não só às pessoas que estavam ali, mas como ao próprio povo que esperava ali uma atuação. Sei lá se esperava também, porque não dá pra esperar muito desses caras, mas que acredito que esperavam uma atuação um pouco melhor, mas aí passou pro sábado com outro presidente na mesa. Que é o que diz o regimento interno, que pela idade ele era o senador mais velho, então ele é que tinha que assumir a mesa, né? E aí começa... O Maranhão. Começa a sessão que vai eleger o novo presidente. Só que termina com um voto a mais.
Não, e aí era assim, não, o voto é fechado, pelo regimento interno. Exatamente. Aí conseguiram votar lá entre eles, não, o voto vai ser aberto. Aí o Toffoli, às 3 da manhã do sexta pro sábado, disse, não, o voto tem que ser fechado. Aí decidiram fazer um voto manual, em cédula. Sim. Então, ele é fechado, e dizendo o seguinte, quem declarar o voto corre o risco de perder o mandato. Aí os caras resolveram fazer um voto em cédula. Beleza, fizeram um voto em cédula, cada cédula tinha que entrar num envelope. Exato. Chegou na contagem final, tinha um voto a mais. 81 senadores, 82 votos. E aí virou crime, inclusive. Não, sendo que o cara que tritura os votos depois é o cara que tem uma porrada de processo.